Olá, seja bem-vindo a mais este vídeo da série de vídeos sobre eletrônica analógica. Neste vídeo, continuamos estudando o componente eletrônico diodo, agora, particularmente, utilizando o modelo simplificado do diodo, onde ele é substituído por uma bateria de 0,7 volts. Então, utilizando este modelo, estudaremos circuitos de corrente contínua contendo o diodo. Você será capaz de responder algumas perguntas como essas. Você sabe avaliar a entrada ou não em condução do diodo? Se o diodo entra em condução ou se ele está em bloqueio, você sabe calcular o nível de corrente do circuito e a queda de tensão nos componentes? Nesta aula estaremos estudando principalmente circuitos com diodo em série com resistor, então representando cargas resistivas. Não esqueçam de curtir o vídeo se gostarem deste conteúdo, ou se não gostarem também pode não curtir, mas deixar aí um feedback para que possamos melhorar. E também, se vocês estão acompanhando, se inscrevam no canal, que vamos continuar produzindo material de qualidade aqui no YouTube. Com isso, vamos para o vídeo. O diodo, encontrados na área de eletrônica analógica, na aplicação em circuitos eletrônicos, em condicionamento de sinal, uma aplicação muito bem comum é o diodo como proteção, né? Já que ele impede circulações de corrente em sentidos contrários, né? Então ele permite somente a circulação nesse sentido aqui. Então, você pensar no símbolo do diodo como uma flecha, né? A corrente vai passar sempre nesse sentido. Então, do anodo para o catodo. Aí essa tensão aí que a gente falou, né, VK, de 0,7 volts, ela é, no caso aí do silício, né, a gente falou de outros componentes semicondutores que podem formar o diodo, mas o mais usual é o silício. E aqui nós estamos representando, né, vocês podem encontrar modelos comerciais aí como o N4004, ou um N4007. Nós estamos tratando desse contexto aqui, né, esse tipo de diodo. Muito bem, então, como que a gente vê aí o... Aqui eu tinha colocado uma imagem que eu não tinha mostrado, né, anteriormente. Então aqui o símbolo do diodo, aí um exemplo de diodo que vocês encontram. Esse aqui, né, o risquinho branco é o catodo, né? É um exemplo de diodos. Vejam que os terminais são um pouco mais grossos, né? Seria um diodo para correntes maiores. E é chamado... Só uma outra observação, né? Esses datasheets aqui que eu indiquei são os chamados diodos lentos, né? Que operam em frequências menores, né? Trabalha aí geralmente na frequência da rede elétrica de 60 Hz. Aí nessa imagem aqui, que eu incluí depois, né, nesse slide,
Tem aqui o símbolo, daí 1, 2, 3 exemplos de diodo. Então, esse do meio aqui é o chamado 1N4148. É um outro modelo. E vocês encontram aí os fabricantes colocando ele como diodo fast, né, que significa rápido. Então ele vai trabalhando aí, vai trabalhar com frequências de kHz. Né? Então, para circuitos daí de telecomunicações que envolvem aí ondas de rádio, né, ondas eletromagnéticas aí, que vão operar em frequências mais elevadas, de kHz para cima, ou circuito de fontes chaveadas que trabalham com interruptores aí, MOSFET, por exemplo, em altas frequências. Né? Então, o MOSFET é um componente que a gente vai falar mais para frente, né? O transistor de efeito de campo. E então, operando com frequências mais elevadas, entra aí o modelo Fast ou Ultra Fast. Aqui tem alguns outros exemplos de encapsulamento, né? Embaixo. E aqui na imagem da direita, um diodo chamado diodo de potência, né? Ele está soldado aqui numa placa de circuito integrado, desculpa, numa placa de circuito impressa, né? A PCI, né? Para circuitos eletrônicos. E esse diodo aqui ele já tem uma suportabilidade maior de corrente e de tensão. Então aqui não dá para ler qual que é o modelo, mas vocês encontram aí nos fabricantes a família de diodo falar sobre a análise de corrente contínua utilizando diodo. Aqui vamos falar um pouco sobre a resistência do diodo, né? Como que ela é avaliada. Vamos falar sobre a análise por reta de carga, método gráfico, e vamos falar da análise CC, que é o ponto que eu diria que é mais relevante aqui nessa aula. Né? Então, o diodo ele pode ser representado, ele pode ser tratado aí com valores de resistência. Né? Então você tem uma resistência CC, chamada estática, né? Uma resistência CA dinâmica e uma resistência CA média. O que é cada uma delas? Vamos ilustrar isso aqui de maneira breve. Né? Então, a tensão CC específica aplicada no diodo, né, VD, ele vai ter um comportamento de corrente, ID, e uma determinada resistência RD. Né? Então ele pega aqui num ponto dessa curva característica do diodo para obter essa resistência CC, fazendo a lei de Ohm, né? Tensão dividida pela corrente. Então aqui chegou-se a uma expressão experimental, né? Resistência do diodo na região de polarização direta, que é essa região do gráfico. Então aqui é a polarização direta e o que está para cá é a polarização reversa. Que daí não entra no nosso estudo agora. Né? Então, para nós aqui a corrente é zero. Considerando aí um modelo simplificado ou ideal do diodo. Né? E na polarização direta tem uma corrente diferente de zero. Se a tensão for maior do que a tensão
VK. E VK é o 0,7 volts, né, para o diodo de silício. Então, dando continuidade, aqui é uma expressão de cálculo. Considera que a tensão ao longo do diodo fica aproximadamente constante. Aqui é a resistência CA dinâmica, né? Essa resistência é calculada por essa expressão obtida experimentalmente. Então, RB varia de 0,1 a 2 ohms, né? Dependendo da potência do diodo. Em alguns, geralmente pode ser desprezada, né? E na região de polarização reversa, a resistência CA dinâmica fica em tendendo infinito, representando que o diodo se comporta como um circuito aberto, né? Então, resistência infinita eles devem associar com circuito aberto, corrente nula. Então, repetindo o que nós falamos, na polarização reversa, estamos assumindo corrente zero no diodo. E aqui a resistência CA média, então, da curva característica do diodo, você tem aí a variação de tensão com a variação de corrente. Então, ele calcula essa resistência CA média. Aqui é o símbolo do diodo, a faixa preta. Isso aqui é encontrado aí comercialmente, né, em alguns modelos de fabricante. A faixa preta representa o catodo, né? E aqui você tem o anodo e o modelo completo envolve a bateria e a resistência. Bom, então existe um meio de fazer análise de circuitos de corrente contínua com diodo que utiliza a curva característica do diodo, né? E daí ele traça uma reta chamada reta de carga e consegue determinar o ponto de operação do diodo. Vamos falar sobre esse método, que é um método gráfico, né? Usa a curva característica do diodo. Depois vamos falar do método de análise CC, que usa o método analítico, né? Então emprega a análise de circuito para a resolução do exercício. O que é a chamada reta de carga? Ela vai, como toda reta, né, ela precisa de dois pontos. Um ponto está no eixo vertical, que é o eixo de corrente do diodo, que é o ponto em que o diodo se comporta como um circuito, como um curto-circuito. Né? Então aqui o diodo como um curto, né? Então, lembrando, nesses modelos aqui a gente está partindo desse circuitinho simples aqui. Né? Uma bateria, o diodo insere com a bateria e com o resistor de carga. A bateria está sendo chamada pela letra E. Né? E a resistência de carga ali. E aqui então a corrente, chamada corrente no diodo. E aqui entre os terminais ali do anodo e do catodo é a tensão no diodo. Portanto, nós temos quando o diodo está como um curto,
Né? Você tem aqui o seguinte caso. Então ali a tensão da bateria, a resistência, está passando a corrente no circuito, que é um circuito em série, né? Então a corrente no diodo. A corrente no diodo é a lei de Ohm, né? A tensão da bateria que fica aplicada no resistor, dividido pelo valor da resistência. Nessa outra extremidade da reta, né, o outro ponto, o diodo está aberto. O que nós temos de comportamento com o diodo aberto? Zero. Substitui o diodo por um circuito aberto. Aqui está a tensão da bateria. A resistência. Quanto que é a corrente no diodo, pessoal? No ponto E? Quanto que é a corrente no diodo ali se o circuito é aberto? A tensão vai ser zero também. Perfeitamente, né? Vai ser menor, Tá. vai ser menor que 0,7. Então a corrente é zero. E a tensão no diodo? A tensão no diodo? É a tensão ali nos terminais do diodo, né? O VD. Então, aqui a tensão é a menor que 0,7. Ali a tensão, a gente vai percorrer a malha, né, do circuito. Nesse sentido horário aqui, né? Você fica com menos a tensão da bateria, mais a tensão no diodo, mais a tensão no resistor, igual a zero. Isso é a lei de Kirchhoff das tensões. A tensão no resistor, se a corrente é zero, não tem queda de tensão no resistor, certo? A tensão no diodo tem que ser igual à própria tensão da bateria. Ou seja, né, então a gente está nesse ponto aqui da reta, né? A tensão no diodo é igual à tensão da bateria. É um determinado valor aí, por exemplo, 5 volts, né, 10 volts. Aí a reta de carga ela vai interceptar a curva característica do diodo num ponto chamado ponto quiescente, por isso que é a letra Q, né, ponto Q. E ali você tem a corrente e a tensão no diodo. Esse é o método que usa essa reta de carga, né? Por exemplo, então a consideração que a gente havia comentado, né? Para o diodo de silício. Então pode ser considerado então que na polarização direta a tensão seja fixo 0,7 volts, é um valor fixo.
caso seja polarizado reversamente, a tensão no diodo é a própria tensão da bateria. Quanto que é a tensão no resistor? Então é a tensão da bateria menos a queda de tensão no diodo. Então, se aplicar a lei de Kirchhoff nesse circuito, menos E mais VD mais VR igual a zero. Então, VR é a tensão da bateria menos tensão no diodo. E a corrente no diodo é a corrente no resistor, que o diodo está em série com o resistor, né? E daí, pela lei de Ohm, quando você quer saber a corrente no resistor, você vê a queda de tensão no resistor dividido pela resistência. Na polarização reversa, o diodo fica aberto, né? E você tem essas características aqui. Então, vamos pegar um exemplo, né? Então, um circuito de uma bateria de 10 volts, em série com uma resistência de 0,5 kΩ, e entre os dois tem um diodo de silício. Qual que é a tensão nesse diodo? A corrente no diodo e a tensão no resistor. Usando a reta de carga, então o primeiro ponto ali é a tensão da bateria dividida pela resistência, então 10 dividido por 0,5K dá 20 miliamperes. E a outra extremidade é a tensão da bateria, 10 volts. Então, passando a curva de carga, a reta de carga, chega ali no ponto Q. Com isso, fica determinado a corrente no diodo. Então, esse método é gráfico, né? Então, aí você tem que projetar o ponto Q no eixo vertical, dando 18,5 miliamperes, e projetar no eixo horizontal, dando 0,78 volts. Então, essas são as variáveis que tinham sido perguntadas, né? Na letra A. Aí a tensão no resistor é a tensão na bateria, 10 volts, menos a tensão no diodo, 0,78. Então, dá 9,22. Então, 9,22 volts. Então, é um método gráfico. Também pode ser usado o método gráfico, aí, usando a reta de carga, no modelo simplificado. Nesse modelo simplificado, o diodo é tratado com um valor fixo de tensão de 0,7 volts, porque o nível de tensão da bateria, 10 volts, é maior do que 0,7 volts, representando a polarização direta. Então, o diodo polarizado diretamente, o nível de tensão fica fixo em 0,7 volts.
Então, colocando essa reta no gráfico, cruzando a reta de carga, chega naquele ponto de corrente de 18,5 mA que tinha sido obtido no caso anterior. Então aqui você usa uma simplificação que pode ser aplicada sem prejuízo no resultado. Né? O resultado está bem próximo do que foi obtido pelo modelo real do diodo. Então, agora a gente falou do método CC, né? Falamos do método gráfico, agora vamos falar do método por análise CC. Então a gente pega o diodo e substitui por essa bateria de 0,7 volts para o modelo simplificado, né, para o modelo simplificado. E para o modelo ideal, a gente substitui o diodo por um curto-circuito na polarização direta e um circuito aberto na polarização reversa. Mas então aqui a gente vai usar o modelo simplificado nesses exercícios, pelo fato da tensão da bateria ser de valor de pequena amplitude, né? De, por exemplo, 10 volts. Né? Então, usar mais o modelo simplificado aqui. Pela análise CC, né, o diodo entra em condução se a corrente da fonte coincidir com o sentido da seta do símbolo do diodo. Então essa fonte aqui está com polaridade negativa e positiva, ela coloca a corrente de baixo para cima no circuito. Essa corrente então coincide com o sentido de condução de corrente do diodo, portanto o diodo basta verificar se a tensão da bateria é maior que 0,7 para dizer que o diodo vai estar conduzindo. Então ele vai conduzir, se fechou aqui o circuito, né? E é feita a análise então da seguinte forma, né? Reproduzido a bateria com um determinado valor, né, de tensão, o diodo substituído pelo modelo, zero vírgula sete volts, e a resistência de carga aqui aplicamos a lei de Kirchhoff nas tensões, né, menos E mais 0,7 0,7 por quê? Porque a gente está assumindo que seja de silício, diodo. Mais a tensão no resistor igual a zero. Então o nível de... A gente tem uma corrente que passa pelo circuito, corrente no diodo. Então a gente pode dizer que a corrente no diodo é a corrente que passa no resistor. E a corrente no resistor, como que calcula pela lei de Ohm, queda de tensão dividido pela resistência. Então, o que é a queda de tensão? É a tensão da bateria subtraindo 0,7.
Então essa corrente ela é calculada dessa forma. Então esse é o método de análise que a gente está aplicando agora. Aqui você não precisa usar nenhum gráfico, né? Você faz uma análise analítica, uma análise algébrica, né? Utilizando aí as leis de Kirchhoff e a lei de Ohm para descobrir a corrente do circuito e a tensão no resistor. Aqui ele reproduz essa conversa aí, né? Esses pontos que nós conversamos agora. Na polarização reversa, né, vejam que aqui o caso o diodo é substituído por um circuito aberto. Como o circuito aberto não há corrente. E a tensão no resistor é igual a zero, né? E toda a tensão da bateria está nos terminais do diodo. Então, que é o que a gente havia falado anteriormente. Aqui um exemplo de cálculo. Calcular a tensão no diodo, a corrente no diodo e a tensão no resistor. Não era para aparecer a resposta aqui, né? Mas acabou aparecendo, vamos mesmo assim confirmar isso daí, né? Então, a tensão no diodo, né? Então é um exercício para usar o modelo simplificado. Né? Isso tem que ser informado, né? Então, o modelo simplificado, então a tensão no diodo é igual a tensão de 0,7 volts, pois a tensão da bateria é maior do que a tensão mínima do diodo de silício em condução, que é 0,7, né? Então 8 volts é maior que 0,7. Então a corrente no diodo oito menos 0,7 dividido pela resistência, 2,2K. Então deu 3,32 miliamperes. E a tensão no resistor deu a tensão da bateria subtraída da tensão no diodo, 7,3, que tem que ser igual a corrente vezes a resistência, né? Então é igual a 3,32 mili multiplicado por 2,2K. Então o resultado dá 7,3 volts, então está correto.
Então, na letra B, o diodo invertido, né? O diodo invertido, a corrente se torna zero, a tensão no resistor se torna zero e o diodo assume a tensão na bateria, que é 8 volts. Então esse é o ponto aí, né? Quando você tem diodo em paralelo, né? E aqui a tensão da bateria é 10 volts, isso vai gerar, né, um circuito aqui, vai substituir, né, o diodo pelaquela bateria, né? E daí o outro diodo também. Pela bateria de 0,7 volts. Né? Então a corrente I1 é igual a tensão. Então aqui nesse ponto do circuito, nesse nó, né? Nós temos 0,7. Então a corrente vai ser tensão da bateria menos 0,7 dividido pela resistência, que dá 9,3 dividido por 0,33, 28,18 Então, miliamperes. É a corrente I1. Né? Aí essa corrente se divide nos dois diodos de forma igualitária. Então, a corrente no diodo 1 é igual a corrente no diodo 2, que é a metade do I1. Então, em torno aí de 14 miliamperes. Né? Tudo bem até aí? Beleza, pessoal? A discussão breve aí sobre o diodo funcionando em circuito corrente contínua com resistor. Conseguiram ver aí o funcionamento, né? Ver como que a gente pode entender a entrada em condução do diodo, né? O bloqueio do diodo. Da mesma maneira como a gente pode calcular a corrente do circuito, calcular a tensão em cima do resistor. Com isso a gente também pode avaliar a dissipação de potência no diodo, né? Então fazer cálculos simples. Por exemplo, nesse último exercício, né, você tem uma maneira de avaliar aí a tensão em cima desse diodo, né? Fazendo a corrente multiplicada pela tensão. Então aí seria mais um ponto, né, para se observar. Né? Então ali 14 miliamperes. Multiplicando 0,7 volts. Dá 9,8
miliwatts, né? A partir disso, vocês conseguem, inclusive, buscar daí os fabricantes, né, e ver se o diodo que você está projetando no circuito tem a potência suficiente aí, digamos aí, ele não pode dissipar menos do que 9,8 miliwatts, né? Senão ele vai queimar, né? Então, aí, com esses estudos aí, mesmo que seja um estudo simples, você consegue já começar a ter essa consciência de escolha, né, do componente. Nesse exemplo que a gente mostrou na aula passada, ele tem uma dissipação de 500 miliwatts, né? Então seria uma aplicação possível, corrente direta de 500 miliamperes, né? Então, professor, só uma dúvida que eu fiquei ali. Se eles forem usados em série, eu somo as duas tensões ali inversas, tipo então 0,7 com continuando aí 0,7, 1,4, com esse isso? assunto do diodo, né? Temos que falar ainda de aplicações do diodo como LED, como diodo Zener e também como diodo retificador. Então são alguns pontos principais aí que a gente vai continuar. E daí já começar a ter mais exercícios aí que vocês vão poder aplicar esses conceitos. Então já na próxima aula a gente já deve ter aí alguns exercícios para serem feitos, né? E com isso nós chegamos ao final de mais uma videoaula em que pudemos estudar aí o funcionamento do diodo e estudar essa aplicação do diodo em circuitos de corrente contínua. Vimos o modelo do diodo substituído por uma bateria, também o modelo do diodo substituído por um interruptor, que pode estar aberto quando o diodo está bloqueado ou fechado quando ele está em condução. Obrigado a todos que acompanharam o nosso vídeo. Não deixe de se inscrever no canal, deixar aí o seu like, o seu comentário, com dúvidas, sugestões, críticas, e até um próximo encontro.